Então, aqui a gente descreveu o primeiro número, né? Que é um inteiro, 2 décimos, 4 centésimos e 3 milésimos, tá? Tá aqui, 1,243 ou 1,243 milésimos, tá? Sempre o último número eu falo, né, quando eu vou falar, né, quando eu vou descrever no português, né, a linguagem por extenso, eu tenho que falar 1 inteiro, 243 milésimos, tá? Depende do número final aqui, do algarismo final, tá? Já a letra B, eu não tenho nenhum inteiro. Se eu não tenho nenhum inteiro, o que acontece? Eu já jogo a minha vírgula, tá? Já vai ficar 0, vírgula. Eu não tenho nenhum número inteiro, então já joga aqui, ó, 0, vírgula. Aí agora eu vou descrever as quantidades. Olhem só, eu tenho um décimo, ó, um décimo. Já vou colocar aqui, ó, bem rapidinho. Um décimo, mas tá bonitinho esse um décimo. Um décimo, certo? Eu vou ter aí 5 centésimos, né? Tá, 5 centésimos, tá aqui, ó. Vocês veem que ó, o palitinho equivale a centésimos. E vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milésimos. Então o número que eu tenho, quem pode me descrever o número que eu tenho aí? Isso, 169, mas faltou quem? O milésimo, tá, pessoal? Tá certo falar 0,169 ou 169? Tá certo, não tem problema. Agora, quando você quer descrever a quantidade, é bom colocar o milésimo no final, já que eu tenho aqui no último número o milésimo. Certo? Agora a gente vai para a letra C. A letra C a gente tem o que aqui? 2 inteiros, né? Sem olhar, aí tá certo. 2 inteiros, tá aqui, né? Os inteiros. Aqui eu vou ter o que? Esse é um décimo, centésimo, milésimo. Essa figura aqui. Hein, pessoal? Aqui. Décimo, 2, 2, vírgula. 2, vírgula. Vírgula. Aí 1, né? A setinha, desculpa, a setinha. 1, né? Que é um décimo. E agora? Olha, eu só vou ter aqui os cubinhos menores. Se eu só vou ter os cubinhos menores, é porque eu não tenho os palitinhos. Eu não tenho os centésimos. Então o centésimo aqui é 0. E tenho 2 cubinhos menores, que equivale a 2 milésimos. Então o número aí, pessoal, vai ficar 2 inteiros e 2 milésimos. No caso, e 102 milésimos, desculpa. 102 milésimos. Tá bem? Deu para entender? Quando eu não tiver o número, tá? A descrição do número, eu deixo o 0 lá. Igual aqui, ó. Aqui eu só vou ter um inteiro. Um inteiro, tá? Aí jogo um inteiro lá. A vírgula. A vírgula aqui, vou descrever a vírgula. E eu não tenho nem décimo nem centésimo. Eu só tenho os cubinhos menores. Esses cubinhos menores são o que? Os milésimos. Então vou colocar 1 inteiro, vírgula, 0 décimos, 0 centésimos e 6 milésimos. Então eu vou ter 1,6 milésimos. Tá bem? 1,0006 milésimos. Desculpa, tem que descrever o valor, tá? Agora a gente vai para cá. Escreva como se lê a cada número. Você vai escrever por extenso, né? E a gente vai aprender aqui a ler. Olha. Isso, tá? Aí, pessoal, olha só. Quando a gente não tem o 0 aqui, a gente não precisa descrever a unidade, porque não tem a unidade. Então a gente já vai para quem? Para a parte decimal. Então, ó, a gente lê toda a parte decimal, ó, 461, e no final a gente acrescenta quem? Milésimos. Tudo bem? Porque a gente terminou aqui no milésimo. Tá? Certo? Então,
Agora, vamos para esse número aqui de baixo, na letra B. O número da letra A, Lara, era para descrever o número, tá? 461. E colocar o milésimo no final, porque esse último número aqui, 1, ele se trata dos milésimos. Aqui eu tenho o centésimo, né, o 6, e aqui eu tenho o décimo. Certo? Vocês perceberam aí uma coisa, pessoal? Olha, aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Já para cá, para esse lado, eu teria o que? Unidade, dezena, né, aqui, e centena. Ela vai o que? Crescendo da esquerda para a direita. Já aqui, ó, ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo. Aqui, ó, da esquerda, no caso, da direita para a esquerda. E aqui ele vai diminuindo. Quanto mais para a direita aqui, o número menor, tá? Ó, décimo é maior do que o centésimo, que é maior do que o milésimo, tá? Vamos lá, agora vamos para o número inteiro. Letra B. Vamos descrever o número inteiro primeiro. 356, tá aqui. Isso, inteiros. Mas se você colocasse 356, estava certo? Estava certo. Agora você teria que colocar a vírgula na maneira de falar. 356,2, tá? Aí vamos lá. 356 inteiros e 2 décimos. Porque aqui é a parte decimal, né? De décimos. Certo? 2 décimos. Beleza. Letra C. 80 inteiros e 64 o quê? Centésimos, né? Faltou vocês falarem. Centésimos. Aqui eu tenho décimos e o 4 representa o centésimo. Por fim, letra D, 6, isso, exatamente. Eu ia perguntar quanto é que vale 6,005? Aí 6 inteiros e 5 milésimos. Porque aqui no finalzinho eu vou ter os milésimos. Eu sempre descrevo na maneira de por extenso, né? O número, o valor final do número final. Aqui é os milésimos, então eu descrevo como milésimos, tá? Se fosse centésimos, centésimos. Se fosse décimos, seria décimos. Aí, pessoal, se por exemplo fosse apenas 0,6, como é que seria? Se fosse apenas 0,6, 6 inteiros. 6 inteiros, não, 6 inteiros, porque eu não tenho o que descrever aqui, ó. Eu só tenho 6 aqui, inteiro, né? No caso seria 6 unidades, né? 6 inteiros ou 6 unidades, tudo bem? Aqui o décimo é 0, ó. Passou da vírgula, decimal, centesimal, milesimal. Aqui é 0, então eu não vou ter descrição. Eu digo apenas que eu tenho 6, ou 6 inteiros. Agora escreva cada um dos números nesse quadro de ordens. Então, o da letra A, eu vou ter, ó, 0 inteiros, né, o 0 unidades. Então, coloca ela aqui, ó, 0 unidades. Eu tenho que colocar aqui, tá, pessoal? Não é porque, ó, esse 0 aqui, ele não... Esse 0 depois da vírgula aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, ele não influencia. Mas esse daqui, ó, esse 0 logo perto da vírgula aqui, eu tenho que descrever ele, tá? Eu tenho que colocar ele. Tá? Então eu vou ter na letra A, parte inteira vai ser 0, mas eu tenho que colocar ela aqui como unidade, ó, apesar de ser 0, certo? Vírgula, o décimo, que é o 4, né? Tá aqui. Centésimo, que é o 6, tá aqui. E a parte milesimal, que tá aqui, ó, 1. Então tem o 0 unidades, vírgula, 466, no caso 61 milésimos, ou 4 décimos, 6 centésimos e 1 milésimo. Letra B, 356. Eu vou ter 3 centenas, não? Aqui é já as centenas, dezenas e unidades. Então eu vou ter 3 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Vírgula, vamos para a parte, no caso, parte decimal agora. Eu vou ter apenas o 2. Então, o 2 aqui é quem? Décimo. Letra Dzinho minúsculo, tá? Décimos. Beleza, vocês vão fazer isso aqui para o C e para o D, tá? Não vou demorar muito, não. Que aí não é tão fácil. Vocês estão podendo ver aí, ó, como é que faz a descrição. Bem, e agora? Ó, decomponha os números a seguir de duas maneiras distintas.
E agora, como é que se faz? Decompor, pessoal, é você colocar ele em forma particionada. Descrever o mesmo número em forma particionada. Por exemplo, quanto é 27 decomposto? A gente pode dizer que é 20 dezenas e 7 unidades, tá? Tá aqui o número decomposto. E se eu fazer 20, uma soma aqui, né? 20 mais 7, eu vou ter que em 27. Oi? Até que página? Eu pretendo que a gente faça até a página 10, tá? Até a página 10. Mas muita coisa eu não vou fazer não, tá, pessoal? Eu pretendo fazer até a página 10. 110, na verdade, desculpa. 110. Se a gente não fizer isso aqui, como é que a gente vai aprender? Só a aula em si não... Eu sei, pronto, então vamos tentar ser mais rápido. Olha só. Aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou ter o 20,7, tá? O 20,7, ele pode ser decomposto como a parte inteira, aqui ó, 20, e aqui a parte decimal, que é o 0,7, pessoal. Porque se eu juntar 20 com 0,7, ó, 20 mais 0, no caso, perdão, deixa eu apagar esse aqui, 20 mais 0,7. Por que eu botei aqui, ó? Não botei logo abaixo, porque aqui é a unidade, ó. Tem a unidade, dezena e aqui a parte decimal, que é o décimo, certo? No caso, Dzinho minúsculo, né? Dzinho minúsculo, tá aí. Então eu vou ter 20, né, parte inteira, mais 0,7, que é a parte decimal. Como é que se soma? Olha aqui, ó. Como é que se soma? 7, desce o 0, né? E eu coloco aqui o 2, ó. Olha como é que se soma. Certo? Se vocês tiverem dúvida ainda de por que fica 20,7. Então tá aí. 20 parte inteira e 7 parte decimal. Beleza, eu fiz essa primeira parte aqui. A segunda parte, como é? A segunda parte a gente vai adicionar por categoria, né? Por ordem. Então a gente vai colocar, ó, tem quantas dezenas? Tem 2 dezenas. Então eu tenho 2 vezes 10. Isso aqui são as dezenas, tá, pessoal? Dezenas. Estão entendendo? Eu tenho 2 dezenas. Então 2 vezes 10 dá quanto? 20. Certo? E eu vou ter quantos décimos? Olha, os décimos eu vou ter o seguinte. Vai ser mais. Primeiro, quantas unidades eu tenho? Desculpa, quantas unidades eu tenho? Eu já fiz o de décimo, né? E agora eu vou para as unidades. Aqui as unidades, ó. Unidades, pessoal, não tenho nenhuma. Por isso que eu adicionei aqui, ó, 0 unidades. 0 vezes 1. Se fosse 2 unidades aqui, se fosse 22, então eu teria 2 vezes 1, tá? Que daria 2 unidades. Beleza, não tem unidade. Mas eu tenho que descrever. Mesmo se eu não tenha, tá? Eu tenho que descrever assim. Mesmo que eu saiba que isso aqui é 0. Tá? 0 vezes 1 é 0. Mas eu vou ter 7 partes decimais. Então eu vou ter, olha, porque não é 0,7, então 7 vezes 0,1. A menor parte decimal aí, a menor valor decimal é o 0,1, tá? Certo? E para o centesimal, 0,01. E para o milesimal, 0,001. Certo? Tá aí. Descrevemos as duas partes. Letra B. Letra B é a mesma coisa. Pegamos a parte inteira, que é o 7 aqui, ó. E somamos com a parte decimal, que é o 0,9 aqui, ó. Tá? A primeira parte decimal. Aqui eu tenho a parte inteira, unidade. Aqui eu tenho o Dzinho minúsculo, que é o décimo. E aqui eu tenho o Czinho minúsculo, que é o centésimo. Vou fazer isso bem grande, esse U, para diferenciar. Aí vejamos, eu tenho 7
mais 0,9 décimos mais 0,05 centésimos. Vocês estão entendendo como é que se faz isso daqui? Como é que faz a representação, a decomposição desses números? Então ou não? Facinho, né? Ó. Aí como é que a gente faz a soma? Ó, a gente faria 7 mais 0,9 mais 0,0 péssimo aqui meu nome 5, tá? E aqui eu teria, ó, 5. Isso aqui é uma soma, tá? 9 desce, a vírgula também desce, e aqui por fim eu vou ter 7. Então 7,95. E agora, da outra forma, eu vou ter 7 vezes 1, né, que é 7 unidades. Então aqui eu tenho unidades. 9 vezes 0,1 é a parte decimal, tá? Os décimos. Então, décimos, Dzinho minúsculo. Mais 5 vezes a unidade centesimal, que é 0,01. Então, vou ter aqui os centésimos. Então, 5 vezes 0,01 dá 5 centésimos, tá? Então, ó, 7 unidades, 9 décimos e 5 centésimos. Dá para fazer os outros? Olha, eu vou mostrar aí para vocês fazerem, tá bem? Podem fazer, tá, pessoal? Não dê bobeira não, faça os outros. E aqui ele dá uma sugestão, ó, para fazer com 602 mil e no caso 602,15 milésimos, ó. A sugestão para vocês fazerem com 602,015 milésimos, 0,15 milésimos. Aí é a sugestão. Quem quiser fazer. Tá todo mundo fazendo? Escrevendo? Tá? A letra C, ó. A letra C eu já tenho. Ah, tá. Ah, perfeito. Perfeito, muito bem. Isso é para vocês corrigirem centesimal e aqui milesimal. Certo? É bom sempre colocar essas letrinhas aqui em cima para poder não se confundir, ó. Já que eu vou ter, ó, centésimo, décimo, unidade, aqui é a parte decimal, Dzinho, Czinho, aqui Mzinho, certo? DCM. Então tá aí. Como vocês podem ver, a gente vai ter, nesse caso aí, 6 centenas, né? No caso, uma centena, desculpa, 4 dezenas, 2 unidades. Vou ter 1 décimo, 1 centésimo e 9 milésimos. Então aqui está a descrição de como fazer, tá? Ótimo. Agora a gente vai fazer esse daqui, ó, o 4. Bem facinho, ó. Qual vai ser esse número aqui? Quem pode me descrever esse número aqui, ó? Vai ser quanto? Esse número. Falando, tá, pessoal? Falem pra mim, quanto é que vai ser esse número? Quanto é que vai ser? Alguém pode me dizer quanto é que vai ser da letra A? O número da letra A? E 30, né? Isso, 130 vezes 509. Aqui eu tenho o décimo, tá aqui, né? Bonitinho. Mas aí vocês, a forma de falar, às vezes a gente se confunde. Então, muito bem, parabéns para vocês. Então, eu tô aqui, 509 milésimos. E esse aqui, a letra B. Facinho, né? Letra B. 54,6. Isso, exatamente. Ou 54,6 décimos. Aqui é a B, né? Porque só tem os décimos. E a letra C? Pode falar, pode falar.
0,17 milésimos. Ou você pode falar 26,17 milésimos. As duas formas estão corretas, tá? 0,17 milésimos ou 26,17. Na verdade, quando a gente coloca, ó, se eu descrever apenas o número, pessoal, 26,017. Beleza, tá certo, 26,017. Se eu for descrever a parte decimal, aí eu tenho que ir já direto, ó, 26,17 milésimos, tá? Ou 26 inteiros e 17 milésimos. Tudo bem? Igual que a gente fez aqui, ó. Igual a gente fez aqui. Próximo, 200, né? E agora, 200 e... vírgula... milésimos. 219,005 também tá correto. Beleza, e agora, olha só, eu vou ter aqui, escrever a forma decimal, né? Na forma decimal a parte de cada item. Olhem só, agora é o interessante. Aqui, ó, eu vou ter dois inteiros, né? Vocês podem ver que isso é uma fração mista, tá? Fração mista. Quem não lembra da fração mista, bota aqui embaixo, fração mista. Nossa, minha escrita hoje está péssimo. Mista. Tá? Coloca aí. Logo aqui embaixo, ó, fração mista. E agora a gente vai descrever a fração mista, tá? Pessoal, a fração mista é dois inteiros e aqui a parte o que? Fracional. Essa parte fracional a gente sabe fazer, mas vamos fazer primeiro dois inteiros. Ó, dois inteiros, 2. Acabou-se. Vírgula, tá aqui, ó. Então vai ficar 2, vírgula. E a parte fracionária. Olhem só, pessoal. A parte fracionária eu vou fazer aqui embaixo. Esse zero aqui eu já coloco, ó, na frente, tá? Eu só tenho um zero, então eu só tenho um zero vírgula aqui, ó. Eu não preciso adicionar mais nada. Já fica 0, vírgula. E aqui em cima eu tenho 9. Então vai ficar 0,9. Então, 2 inteiros mais 0,9. 2,9. Como está descrito no exercício. Professor, tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira de fazer. Olha, eu posso fazer dessa forma que eu descrevi e posso fazer dessa. Eu escrevo já quem é o 9 aqui, ó, o número de cima, ou seja, o numerador. E agora eu vou olhar quantos zeros tem no denominador. Só tem um, então eu já coloco aqui na frente, ó, no denominador. E a vírgula, professor? A vírgula sempre vai ficar entre o primeiro zero aqui, ó, tá? Vai ficar sempre entre, depois do primeiro zero aqui, ó, a vírgula. Sempre. A vírgula sempre fica aí, tá? Agora a quantidade de zeros aqui que eu posso aumentar. Aqui no caso décimos, mas a vírgula sempre vai ficar aqui. Entenderam? Assim acho que é mais fácil, né? Ó. Adiciono o numerador, tá lá, o numerador que é o 9. Adiciono a quantidade de zeros que eu tenho aqui no denominador, ó, certo? No caso de 10, se for o denominador igual a 10. 0 e depois adiciono a vírgula. Pá, então 0,9. Então o número é quanto? 2 inteiros, vírgula 9 décimos. E aqui, ó, eu vou ter 46%. Pessoal, 46% a gente tem que colocar em que? Em fração. Quanto é 46% em fração? Quem lembra quanto é 46% em fração? Quem lembra? Alguém? Pessoal, ó, 46%. Eu tenho que fazer o que? 46 por 100. Não é 46%? Oi? O chat? Sim, você tá falando lá, né, Tiffany? Tenta falar por aqui, tá, Tiffany? Tenta com a... Porque eu tô aqui na página do coisa, então tenta falar pelo... Tenta dar uma beliscadinha aí numa bolachinha 3 de maio. Só pra passar essa fome. Então, olhem, pessoal. Eu peguei aqui a porcentagem. Realmente...
Ah, meu Deus do céu. Olha, eu vou ter aqui a porcentagem, né, o número em porcentagem, 46%, e eu posso transformar esse número em fração. Vocês viram nas aulas passadas. Quem não viu, pessoal, é bem simples. Como é que a gente faz uma porcentagem? A gente pega o número que eu tenho, ó, 46, e divido por 100, tá? Divide esse número por 100. Então, 46% é 46 sobre 100. É a fração 46 sobre 100. Tá? É somente isso. Bem facinho, né? E aqui, como é que eu descrevi números decimais? Coloco 46. E eu coloco agora a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó. Zeros que eu tenho aqui. Olha, já aqui já ficou mais difícil da gente fazer. Eu tenho 2 zeros. 2 zeros. Mas eu vou colocar a quantidade de zeros aqui que vocês vão entender. 2 zeros. Beleza, eu descrevi aqui para vocês que a gente colocaria vírgula logo após o primeiro zero. Mas era nesse caso que eu tenho 10. Mas aqui, pessoal, eu tenho 100. Se eu tenho 100, eu vou contar aqui, ó. Vou até corrigir aqui para vocês. Essa vírgula. Ó, tá aqui o número 0, no caso 0,9. Para mim poder descrever bem a vírgula, o que eu vou fazer, ó? Pessoal, a vírgula... Na hora que eu vou descrever o número decimal, ela sempre vai estar aqui, ó, inicialmente. Vou até descrever de outra cor. Ela sempre vai estar aqui inicialmente, ó. Sempre vai estar aqui inicialmente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o número de baixo aqui, ó, esse número de baixo, e eu vou olhar a quantidade de zeros que ele tem. Ele só tem um zero. Então essa vírgula ela só vai andar uma casinha aqui, ó. Ela vem para cá, ó. 0,9. Ela andou uma casa. A gente chama aqui casa decimal. Ela andou uma casa decimal. E aqui, professor, eu tenho 2 zeros. Então ela vai andar 2 casas decimais. Ela vai partir daqui depois do 6. Aí vem para cá, ó. Não, uma casa decimal. Ela vem para cá. Entre 0 e 4. Então aqui vai ficar a minha vírgula entre 0 e 4. Ah, professor, esse 0 aqui. Lembra do 0 à esquerda? Esse 0 à esquerda eu descarto. Vai ficar apenas 0,46. Acho que deu para entender, né? Direitinho? 0,46. Vamos fazer aqui com 3%. 3% é igual a 3 sobre 100. Então, já vou fazer aqui, ó, a fração que equivale a 3%. 3 sobre 100. E agora, para mim poder fazer o número decimal, coloco o 3 lá. Adiciono a quantidade de zeros, que é 2, ó. 2 zeros. A vírgula, ela tá onde? Ela tá logo após o 3. Sempre vai estar aqui, tá, pessoal? Quando a gente for descrever a forma decimal. Sempre vai estar aqui, ó. Então, a vírgula estava aqui, ela agora vai passar para onde? 2 casas decimais à esquerda. Então, ela vai crescer aqui, ó. 2 casas. Então, vai ficar 0,03. Como a gente tem descrito aqui na nossa resposta. Deu para entender? Deu? Vamos fazer com outro número aqui, ó. Vamos fazer com 15%. Com 15%. Quanto é que vai ficar a fração de 15%? Isabela, pode me dizer quanto é que vai ficar a fração de 15%? Isabela tá tomando café, Isabela? Menino, não, só é dizer quanto é vai ser a fração, ó. 15%. Quanto é? 15 por... Só a fração, igual a gente fez aqui, ó. 46% é 46 sobre 100. E 15%? Vamos lá? 15. Isso, 15 sobre 100. Foi a Tiffany, não foi o que falou? Mas não tem problema. A Isabela está acompanhando. Tudo bem, perfeito. 15 sobre 100, tá aí. Certo? Tudo bem. Agora a gente vai descrever a parte decimal. Então a gente escreve o 15 lá, ó, bem bonitinho. 15 bem bonitinho. E escreve a quantidade de zeros na frente dele, ó. 0 e 0. Aqui eu tenho 0, 0, 15. Pessoal, mais uma vez, a vírgula ela vai estar sempre depois do último número aqui, ó. Sempre quando você for fazer essa descrição. Então ela vai estar aqui. Eu vou dar quantas casas decimais? 1, 2. Então, ó, ela vai sair daqui. Deixa eu
Aqui, ó. Então ela vai sair daqui e vai andar, ó, uma, duas casas. Então a nova vírgula, né? Ela vai estar aqui, ó, 0,15. Esse zero aqui eu corto ele, ó. Então vai ficar 0,15, tá? Então, ó, vejam, 46% é a mesma coisa que 46 sobre 100 e também é a mesma coisa que 0,46, tá, pessoal? Ou seja, a gente pode descrever um número em porcentagem como um número fracionário e também como um número decimal. As três formas de escrever estão certas e eu posso descrever o mesmo número nessas três formas. Isso pode acontecer com qualquer número, pessoal. Pode acontecer com qualquer número, desde que ele seja o quê? Uma fração, tá? Desde que seja uma fração. Então a fração ela pode ser descrita em porcentagem e em forma decimal. Não é legal? Agora a gente vai pro próximo, tá? Escrevam aí as respostas, tá? Ah, ponha só a resposta não, tá, pessoal? Põe o cálculozinho que eu fiz aqui, ó. Esse cálculozinho que eu fiz. Certo? Não coloco só a resposta não, pelo amor de Deus. Só a resposta aí eu tirava uma foto e mandava para vocês. Escrevam o cálculo. Certo? Tudo bem? Bem, aqui, pessoal, acho que eu vou deixar para vocês fazerem como complemento, tá? Aí eu quero que vocês me entreguem hoje, ó, página 6, no caso, página 109 e 110. Pode ser? Que a gente já fez aí mais ou menos todas as questões. Ó, tem que ser com cálculo, tá? Eu não quero só a resposta, não. Aqui, por exemplo, 0,83. Aqui eu vou estar transformando o contrário, ó. Eu vou estar transformando ela em fração. Então, 0,83 vai ficar 83. Quantos casas decimais a vírgula andou? Uma, duas. Então, 83 sobre 100. E aqui, 97,2. Coloco lá, ó, adiciono 972 lá em cima, tá? Traço o risco. E quantas casas a vírgula andou? Ela andou uma casa só. Então, vai ficar sobre 10. Se ela tivesse aqui, aí ficaria sobre 100, tá? Se ela tivesse aqui, aí ficaria sobre 1000. Não teria, né? Número decimal, na verdade. Perdão. Então, vocês vão descrever dessa forma, ó, 0,04. Adiciono 4, traço, pego o tracinho aqui, né? Adiciono sobre quantas casas decimais a vírgula andou? Olha, uma, duas. Então vai ser quem aqui? Sobre 100, né? Lembra lá que a quantidade de zeros que eu tenho aqui é a quantidade de casas decimais que eu andei. E nesse caso aqui, ó, 0,006. Adiciono 6, o tracinho, e vou contar a quantidade de casas que a vírgula andou. 1, 2, 3. Ela andou 3 casas para a esquerda. Ela estava aqui, ó, e ela andou para cá. Então, eu faço o inverso. Conto a quantidade de casas que ela andou para trás e adiciono um valor 1000, tá? Porque se eu tenho 3 casas decimais, eu adiciono sobre 1000, certo? Se eu quisesse fazer o contrário, estava aqui, ó. Adicionaria o 6 e adicionaria a quantidade de zeros aqui na frente do 6, ó, 0, 0, 0. A quantidade de zeros que eu tenho aqui no 1000, ó, 1, 2, 3. E aqui eu teria a vírgula no último número, né? Após o último número, 6. Então eu faria o que? 0, né? 1, 2, 3, né? Que é a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então a vírgula seria quanto? Vinha para cá, 0,006. Acho que está bem claro isso para vocês, né? Então façam a página 109 e 110. Tem, se vocês tivessem... pode ser, pode entregar amanhã, tá? É bastante carregado, né? Não, tudo bem, pronto. Não, tá ótimo. Pronto, vocês entregam amanhã, tá? Aí na segunda, na sexta-feira a gente vai ver a página 113, tá? A página 113. Por que eu tô demorando muito nesse início? Porque se a gente não aprender esse início, a gente não consegue desenvolver o resto do conteúdo, tá, pessoal? Então a gente tem que aprender bem esse início aí, tá? Depois a gente vai fazer operações com números decimais, que é somar, subtrair esses números decimais. Pois bem, pessoal,
Por hoje é só, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Até amanhã, tá? Façam até amanhã. Eu quero que vocês façam bem... Ó, não é só colocar a resposta não, tá? Eu quero o cálculo, tá? Eu quero o cálculo. Como é que faz? Como é que anda aqui as casas decimais? Ó, uso da vírgula. Que vocês aprenderam. Por exemplo, 0,501. Aí eu adiciono 501 sobre... Sobre quanto, professor? Aí, ó, a vírgula não tá aqui, eu vou colocar ela depois do 1. Uma vez, 2, 3. Ó, agora ela vai ficar depois do 1, né? Eu tô fazendo o caminho inverso. Então eu andei 3 casas de decimais. A gente fala 3 casas de decimais. Quem é o número que eu vou colocar aqui embaixo? 1000, ó, porque o 1000 ele vai ter 1, 2, 3 zeros. E o caminho inverso, né? O que a gente já fez. Digito 501, tá? Digita, né, o 501 e vou colocar os 3 zeros aqui na frente, 3 zeros. Tá aí, os 3 zeros. A vírgula que antes estava aqui depois do 501, né? Ela vai andar quantas casas decimais? 3. Então ela vai vir para cá. 1, 2, 3. Então vai ficar que número? Número novo, 0,501. Tá vendo? Esses outros zeros aqui na frente eu descarto, porque só o que vale é esse número que está logo pertinho da vírgula aqui. Só esse primeiro zero perto da vírgula, tá? Tudo bem? Pois bem, finalizamos por aqui, pessoal. Vou finalizar minha gravação.